Muitos estão ocupados com a obra de Deus, mas poucos estão na vontade de Deus. Há uma grande diferença entre estar ativo e estar obediente. Leonard Ravenhill. Irmão, como muitas das vezes estamos fazendo coisas para Deus, a quais Ele não nos pediu para fazer. Isso é tão fácil de nós estarmos praticando essa apenas atividade que o Leonard Ravenhill aqui cita, estar ativo, mas não estar em obediência. O estar ativo, muitas das vezes, maioria das vezes, sempre, como ele cita aqui, vem da nossa alma, da nossa vontade. E aí ficamos ativos. Mas o estar obediente, isso já reflete em uma direção que o Senhor nos deu. E aí nós assim obedecemos. Um exemplo, quando o Senhor está tratando de um irmão, de um membro do corpo de Cristo, está ali tratando do coração dele, às vezes dando uma apertadinha, e nós, sem compreendermos a vontade de Deus, sem discernirmos a vontade de Deus, vamos lá, olhamos para essa situação e colocamos a mão. Nossa, que dó do irmão. Eu coloco a mão. Estou sendo ativo, não obediente, porque é algo criado, um sentimento criado na minha alma que me leva a ter uma atitude. Diferentemente, se o Senhor me falasse claramente, faz isso, vai lá, como a experiência de Paulo. Quando Paulo viu o Senhor, ele ficou cego pela luz do Senhor. Mas o Senhor usou um dos seus servos, deu uma direção para ele, deu uma ordenância para ele e disse: vai lá na casa de Paulo e impõe as suas mãos sobre a vida dele e eu restaurarei a sua visão. Então isso foi uma ordenância do Senhor. Não foi algo sentimental criado na alma daquele servo, mas sim foi uma direção clara do Senhor. Como nós devemos nos movimentar na direção clara do Senhor. Porque senão estamos apenas sendo ativos, fazendo coisas que o Senhor não nos pediu, e ainda fazemos, e ainda olhamos para o Senhor e falamos: ó, Senhor, o que eu acabei de fazer? Você tem que me agradecer. Olha o que eu estou fazendo pelo Senhor. E o Senhor nem nos pediu. Como é sério essa experiência, onde facilmente nós entramos nela. Facilmente. Em vários aspectos nós entramos nessa experiência. Eu citei essa de um irmão, mas nós podemos ter essa experiência em vários aspectos do nosso dia a dia, sendo servo do Senhor e estando no corpo de Cristo. Aqui em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, porém Samuel disse: será que o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra?
Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Fazer sem ordem é rebelião disfarçada de zelo. Deus mandou Samuel destruir completamente os amalequitas e tudo o que lhes pertencia, mas ele poupou o melhor do rebanho e ainda diz que era para sacrificar ao Senhor. Deus rejeita Saul por essa desobediência, travestido de boa intenção. Aqui é aquela experiência onde o Senhor mandou Saul sacrificar, eliminar completamente o povo amalequita. Era um povo onde a sua natureza má, perversa. Mas Saul não obedeceu ao Senhor e poupou o melhor do rebanho e ainda quis oferecer a Deus. Muitas das vezes temos essa experiência. Fazemos o que Deus não nos pediu e ainda oferecemos a Deus. Falamos aqui, Senhor, o que eu fiz por você, para você. Não adianta fazer algo para Deus se não foi Deus que mandou. Obediência vale mais do que esforço inventado. Em Mateus capítulo 7, versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, por acaso não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui eram experiência de servos que diziam, fiz isso para ti, Senhor. Mas que na verdade o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece o seu coração, sabe o que você faz a cada segundo do seu dia, Ele sabe o que você pensa a cada segundo do seu dia. E aqui foram encontrados pecados na vida desses homens. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mal, pecado. Mal é relacionado ao pecado. Trevas. O que o Senhor requer de nós? Santidade. Não que nós sejamos ativos, fazemos isso, mas obedecermos a palavra do Senhor. Sejamos puros, santificados. E aí, conforme o Senhor nos manda, nós fazemos aquilo que Ele nos mandar. Mas, tendo uma vida santificada. Agora, se estamos fazendo muitas coisas, mas o pecado lá dentro, escondido, há essa experiência. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Somos rejeitados pelo Senhor. Se estamos em trevas e fazendo coisas para o Senhor. Primeiro, nos arrependemos, nos convertemos e aí fazemos aquilo que o Senhor nos pede. Jesus está falando sobre o dia do juízo, quando muitos apresentarão grandes feitos como prova de que o Senhor de que serviram. Mas o problema
é que fizeram sem relacionamento, sem submissão, sem obediência. Fazer algo em nome do Senhor não é o mesmo que fazer sob a direção do Senhor. O que importa é se Ele te conhece, e isso só vem na comunhão e obediência. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, porque somos feitos dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andéssemos nelas. Somos uma nova criatura em Cristo Jesus, boas obras, as quais Deus preparou para nós, para que andéssemos nela. Boas obras. Obedecer uma ordenância do Senhor. Boas obras. Quando somos apenas ativos, não é boas obras. São obras nossas. E tudo que vem de nós é mau e perverso. Paulo está explicando que a salvação é pela graça, mediante a fé, e que as boas obras são fruto disso, não a causa. Mas ele destaca que há obras específicas preparadas por Deus, e é nelas que devemos andar. O que fazemos para Deus fora da direção do Espírito é apenas atividade da alma. E Deus não aceita obras que nascem da alma, mas apenas as que vêm do Espírito. Watchman Nee. Não é o trabalho que glorifica a Deus, mas a obediência. Fazer o que Ele não mandou é agir sem fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. A W. Tozer. Tudo o que não provém da fé é pecado. Não fomos salvos para sair fazendo qualquer coisa com o nome de Deus. Fomos salvos para andar no que Deus preparou de antemão. Em Lucas capítulo 17, versículo 10. Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Jesus está ensinando sobre o espírito humilde que deve haver em quem o serve. Mesmo depois de obedecer, o servo verdadeiro não busca honra, mas conhece que fez o mínimo. Tem um irmão que diz que não éramos nada antes de conhecermos a Cristo, de sermos chamados para Cristo. E agora, depois de conhecermos a Cristo, temos a plena consciência que somos menos ainda do que achávamos. Antes éramos nada. Hoje somos menos ainda do que nada. Por quê? Porque a glória é toda do Senhor. Nós só somos apenas ferramentas na mão do Senhor. Quando você obedece, não está fazendo um favor para Deus, está apenas cumprindo sua parte como servo. Em Levítico capítulo 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um
o seu incensário, puseram fogo nele, colocaram incenso sobre o fogo e trouxeram fogo estranho diante do Senhor, o que eles não lhes havia ordenado. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram diante do Senhor. Estavam fazendo algo que o Senhor não tinha ordenado. Como isso é sério, irmãos. Como o Senhor deve colocar temor nos nossos corações e nós praticarmos a obediência, a santificação operar nas nossas vidas, nós sermos limpos e obedecer aquilo que Ele nos mandar. Esses dois sacerdotes quiseram servir a Deus, mas fizeram do seu próprio jeito, não como Ele havia ordenado, e o juízo foi imediato. Nem toda oferta é aceita. Se Deus não mandou, Ele não recebe. Fogo estranho. É servir a Deus fora da direção de Deus. Obra feita sem obediência não é serviço ao Senhor. É rebelião disfarçada de ministério. Que nós possamos parar um pouco as nossas atividades e refletirmos se o Senhor nos mandou fazer. Permitir que Ele opere a santidade nas nossas vidas, que nós sejamos limpos pela palavra do Senhor. E aí, estejamos prontos, preparados como um soldado, esperando uma ordem do Senhor, para que aí, assim nós nos movimentássemos, andamos na ordenança que o Senhor nos mandar. Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem. Deus abençoe.